Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos bem-vindos ao Fala Quem Sabe podcast. É sempre um prazer tê-los conosco. O que eu vou falar agora não é nenhum segredo. A maioria dos brasileiros quer ser dono do seu próprio nariz, ter o seu próprio negócio, não responder a nenhum patrão. Os números desse desejo, que não é contido, ao contrário, bastante aberto, impressionam. Pesquisa realizada pelo Sebrae, em parceria com a ANEGEP, revela que 51 milhões de brasileiros querem empreender nos próximos 3 anos. Outra pesquisa, esta da GEM em parceria com o Sebrae, mostra que em cada 10 brasileiros, 6 sonham em empreender. A lamentar apenas é que 1 em cada 2 brasileiros empreendem por necessidade. Ou seja, diante de certas dificuldades, como o desemprego, por exemplo, o indivíduo sem perspectivas imediatas recorre ao empreendedorismo. Vender balas no semáforo, 7 horas por dia, de segunda a segunda, sob chuva e sob sol, é empreender, segundo alguns analistas. No ranking latino-americano de países empreendedores, o Peru lidera com folga. Lá, por causa do elevado índice de pobreza, o número de empreendedores por necessidade é gigantesco. Mas o Brasil, convenhamos, não é muito diferente, todos sabemos. Aqui, sobretudo nos últimos anos, quando os governos Temer e Bolsonaro simplesmente detonaram a legislação trabalhista, como consequência disso, o desemprego deslanchou, muitos compatriotas saíram para empreender. Os que deram certo, aleluia, são heróis, pois são parcos os incentivos de fomentos propiciados pelo Estado e a legislação burocrática também não ajuda. É verdade, tem aqueles que empreendem porque perceberam uma oportunidade de negócio e decidem arriscar. Aliás, o empreendedor não pode temer o risco. É regra número 1. Esse grupo de empreendedores quase sempre se arrisca com recursos próprios, pois os juros no Brasil já ultrapassaram as barreiras das nuvens. Estão lá para cima, bem altos os juros aqui. O tema empreendedorismo é demasiado interessante e todo mundo que sonha em abrir o seu próprio negócio deve ouvir ou assistir a essa edição do Fala Quem Sabe. Convidei para falar sobre empreendedorismo e inovação o professor Thales Andreassi, que também é vice-diretor da Faculdade de Administração da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Andreassi é autor e coautor de inúmeros livros e vive viajando pelo Brasil e exterior para falar sobre empreendedorismo. Não tenho dúvidas de que você vai gostar deste bate-papo e não só, também vai aprender bastante. Aliás, o professor Andreassi liberou o seu e-mail para que você possa contatá-lo se quiser saber mais ou tirar alguma dúvida sobre empreendedorismo. O endereço está na tela. Antes de ir, vale lembrá-lo de que se você curte as entrevistas que fazemos aqui no Fala Quem Sabe, não esqueça de deixar a sua curtida e se inscreva no canal para receber as próximas novidades que já estamos preparando. Obrigado por sua participação e até a próxima sexta-feira com uma nova e interessante entrevista que, estamos certos, lhe agrega informação e conhecimento. Até lá e um abraço. Nós estamos hoje recebendo aqui no Fala Quem Sabe o professor de empreendedorismo e inovação da FGV, Thales Andreassi, que também é vice-diretor da Faculdade de Administração da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. Thales, desde já te agradeço pela presença, por você dedicar aí uma horinha do seu tempo para o nosso podcast aqui. Thales, eu queria começar a nossa conversa do básico. O que é
empreender? Como é que se define essa, não sei se é função ou atividade? Bom, João, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui falando aí do seu podcast. O que é empreender, né? O que é o empreendedor, né? Assim, a gente tem várias definições, né? Desde a definição do Schumpeter, onde o empreendedor é aquele indivíduo muito mais ligado à inovação radical, é o indivíduo lá que inventa, né, o carro, por exemplo. O Henry Ford é um empreendedor schumpeteriano, né, até, né, o Sebrae, né, define empreendedor como algo muito mais amplo, né, aquele indivíduo que faz uma coxinha para vender no farol, ele é um empreendedor segundo, né, o Sebrae. Então, assim, qual a definição que eu gosto? Né? É uma definição, é um meio termo, né, entre a inovação o empreendedor schumpeteriano e o empreendedor, né, mais amplo, o conceito mais amplo, né, que o Sebrae utiliza, por exemplo. Então, eu relaciono empreendedorismo, né, o empreendedor, a um indivíduo que monta um negócio, né, mas ele inova, né, ele corre risco, ele está orientado ao crescimento, ele identifica oportunidades. Eu acho que essas 4 palavras resumem bem essas características do empreendedor: inovação, risco, orientação ao crescimento e oportunidade. Né? Então, aquele indivíduo que monta um pet shop para sobreviver e quer ficar, não quer crescer, quer ficar a vida toda com aquele pet shop, atendendo, enfim, conhecendo os clientes pelo nome, aquilo é um proprietário de um pequeno negócio, né? Eu não chamaria aquela pessoa de um empreendedor. Né? Mas se esse indivíduo, ainda pequeno, já está pensando numa expansão, olha, esse ano eu quero ter essa minha lojinha, mas no ano que vem eu já quero abrir uma filial, né? Daqui a 5 anos eu quero ter pelo menos uns 5 pet shops. Obviamente, se ele está pensando em expandir, ele está correndo riscos, né? E se ele tem um pensamento, eu queria realmente importar alguns produtos inovadores que não tem no mercado brasileiro, ele está inovando e está correndo risco, e ele está identificando oportunidades. Eu vou montar uma filial nesse bairro, porque ali está crescendo, né? Estão construindo vários prédios, e, obviamente, o número de animais vai aumentar. Se ele tiver esse pensamento, né, daí sim eu chamaria de empreendedor, né, aquele indivíduo que monta um negócio correndo risco, inovando, orientado ao crescimento. Então, empreender é correr risco. Sim, sem dúvida. Risco, né, está muito ligado à atividade empreendedora. Porque se você não quer correr risco nenhum, né, você não vai ser um empreendedor, você vai ser aquele fulano que vai montar, né, uma lojinha na garagem de casa e vai ficar lá, não, mas não quero me arriscar, não vou sair daqui. Então, esse comportamento não é o comportamento empreendedor. Então, é um comportamento de um indivíduo proprietário de um pequeno negócio e que não tem nada de mal se ele quiser seguir isso, né? A gente chama também o empreendedor de sobrevivência, né? Quer dizer, aquele indivíduo que faz do empreendedorismo uma forma de sobrevivência, nada de errado, mas não é aquele empreendedor, né, que a gente foca em nossos estudos, que a gente trabalha, que a gente realmente, né, procura incentivar. O empreendedor, ele nasce empreendedor ou ele é formado? Ele é formado. Essa também é uma outra discussão muito interessante. O indivíduo nasce inteligente ou ele vai adquirindo a inteligência ao longo da vida? Tem muita gente que fala que ele nasce, daí faz aqueles estudos com os gêmeos para saber, gêmeos que se separaram, né? Enfim. Eu tenho uma teoria muito própria, né? Eu acho assim, você tem um percentual muito pequeno, talvez 10%, né? Esses caras já nasceram empreendedores, né? É aquele indivíduo que desde muito cedo, na escola, ele já vendia coisa, já organizava festa, já tinha, né? E eu acho que também tem um percentual pequeno, talvez uns 10%, também, que nunca vão ser empreendedores, né? Aquele indivíduo que tem um medo, né?
de uma aversão total a risco, aquele indivíduo que, né, todo o dinheiro dele ele coloca na poupança, né, o indivíduo que o sonho, né, é um emprego estável, um emprego, passar num concurso público, ele sabe que ele não vai ser demitido, aquele indivíduo nunca vai ser um empreendedor, né? Mas eu acho que a grande maioria das pessoas, eu diria, os 70%, 80% das pessoas, eu acho que se elas receberem treinamento, se elas forem expostas, né, se elas tiverem exemplos de empreendedorismo na família, né, eu acho que elas conseguem se tornar empreendedoras assim. Eu não acho que é algo assim, eu acho que colocando essas pessoas em contato com o mundo empreendedor, elas podem se motivar a serem empreendedoras assim. Quais as características de um empreendedor básicas? Então, básicas, né? Então, as que eu gosto mais foram exatamente aquelas que eu falei, né? Um indivíduo que inova, né? Que corre riscos, um indivíduo que está buscando oportunidades de negócio todo o tempo, né? Oportunidades de crescimento, né? Que identifica, né? Que vê antes dos outros, puxa, naquele bairro estão construindo vários apartamentos muito pequenos, né, de 20, 25 metros quadrados, que hoje é uma tendência. Ora, se eles estão construindo apartamentos pequenos, eles vão precisar de móveis menores, e daí eu começo a oferecer, né, um serviço especial, móveis sob medida para apartamentos pequenos. Isso é identificar oportunidades, né? É acompanhar tendências, é ver o que está acontecendo, muitas vezes fora do Brasil, que pode chegar a impactar o nosso país, né? Esse comportamento de busca, de farejar oportunidades, é um comportamento empreendedor, né? Agora, então quer dizer que não basta uma ideia, né? O cara precisa ter coragem, precisa ir atrás, ir à luta, né? Sem dúvida, ele precisa, não basta uma ideia, né? Eu acho que ideia todo mundo tem, né? Todo mundo, quando você vê um negócio novo aí, muita gente já teve aquela ideia, mas o empreendedor é aquele que teve a ideia, foi lá e fez, né? E muitas vezes, muitos negócios de sucesso que você vê, ele nem foi o primeiro, né? Mas ele fez, né, de tal forma que ele conseguiu muito sucesso. Por exemplo, acho que um exemplo bem interessante é o fast food, né? O McDonald's nem foi o primeiro fast food de hambúrgueres. O Bob's, aqui no Brasil, apareceu até antes dele, mas foi o McDonald's que realmente, através da gestão, né, conseguiu espalhar isso no mundo inteiro. Então, o que eu acho, assim, a ideia, não basta ter a ideia, mas também não basta você montar um negócio, você também tem que ser um gestor, você tem que saber planejar o crescimento do seu negócio. Por isso que muitas vezes você é empreendedor no primeiro momento, né, da criação do negócio, mas o grande desafio é você pegar, né, e continuar expandindo aquele negócio, né? Daí você vai precisar de outras características, não mais a característica só do empreendedorismo, mas também a característica da gestão, do planejamento, né? Saber planejar um negócio, saber buscar recursos para expansão, né? Então, isso é muito comum também. Às vezes o indivíduo são excelentes empreendedores, né, para criar um negócio, mas em determinados momentos ele precisa de gestores para expandir aquilo, né? Não basta simplesmente, né? E aí que entra, muitas vezes você tem que até que tirar o empreendedor do negócio para o negócio crescer, né? É verdade. É isso que eu ia perguntar. Quer dizer, a pessoa precisa ter a sensibilidade de que ele tem que buscar recursos, muitas vezes fora, para fazer o negócio crescer, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida, porque né, se você pensar que o empreendedor está orientado ao crescimento, né, é uma das características do empreendedor, então isso é muito forte, isso é muito, 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 muito presente, né? Você tem que expandir o seu negócio e você tem que captar recursos para isso, né? E é uma habilidade, você tem que utilizar a sua habilidade para convidar pessoas para estarem com você, para investirem no seu negócio, para ele crescer, para ele se expandir, etc.
né? Você, um pouquinho antes da gente começar a gravar, você falou que o Peru é um país empreendedor, mas por necessidade, né, do cidadão peruano, né, por causa de ser um país pobre. Você Uhum. colocaria o Brasil nessa mesma cumbuca aí? Olha, melhorou muito a questão do Brasil, né, do empreendedor. A gente, no estudo do GEM, Global Entrepreneurship Monitor, a gente tem empreendedores por necessidade, né, e empreendedores por oportunidade. Esse estudo é muito interessante porque ele começou em 2001. Então, ele tem 20 e poucos anos aí de estatísticas, né, e análise. É uma metodologia que é feita em vários países, a mesma metodologia aplicada em vários países, né? É uma metodologia muito cuidadosa, tal, é uma amostra probabilística. Então, no início do Estudo Gen, você tinha mais empreendedores por necessidade no Brasil do que por oportunidade, era mais ou menos 2/3 para 1/3, né? E com o passar do tempo, esse número inverteu, né? Hoje a gente tem em torno de 1/3 de empreendedores por necessidade no Brasil e 2/3 por oportunidade. O que seria um empreendedor por necessidade? É quando ele é obrigado a empreender, ele não tem uma outra opção, né? Um empreendedor por oportunidade é aquele que tem a opção de arranjar um emprego, mas ele prefere ser um empreendedor. Em países mais ricos, por exemplo, esse percentual é bem mais alto, E né? o que você atribui a essa mudança? Olha, o Brasil, ele, de certa forma, melhorou, né, em algumas várias, principalmente naquela época, né, 2000, onde teve um boom, né, 2011, 2012, 2013, o Brasil realmente melhorou bastante. Houve aí uma oferta de empregos maior, né? Então as pessoas que resolveram empreender, elas realmente escolhiam empreender, né? Eu entendo que depois a gente teve uma crise e tal, isso mudou um pouco, mas essa questão do empreendedorismo também é muito forte nas pessoas, no Brasil, né? O estudo GEM mostra isso também. O brasileiro tem como sonho ser seu próprio patrão, né? Isso é muito forte na cultura brasileira, né? Então, eu entendo que com o boom do empreendedorismo a partir de 2010, 2011, né, eu acho que isso acabou até se mantendo. Então, muitas pessoas, de certa forma, ainda lutam e tentam e querem ser empreendedores. Em outros países, não necessariamente é assim, né? O Japão é um exemplo. O Japão é um país onde o índice de empreendedorismo é baixo, diferentemente da China, né? No Japão, é muito forte a questão de você trabalhar numa grande organização. Para eles, isso é importante, é algo realmente que traduz mais a cultura japonesa do que o empreendedorismo. Mas essa coisa também de ser um país empreendedor ou não ser um país empreendedor, o Estado ele tem alguma forma de ação entre não ser e ser, quer dizer, estímulos, incentivos. Sim, sem dúvida, né? Você tem aí, eu gosto de dar exemplo dos Estados Unidos, que é um país extremamente empreendedor, né? Que o empreendedorismo faz parte daquela cultura de uma forma muito forte, né? Então, você tem uma série de políticas públicas que favorecem o empreendedorismo. Eu me lembro assim que quando houve o 11 de setembro, né, que estava realmente uma crise muito grande, o governo estava dando empréstimos a taxas muito, muito pequenas, né, ridículas, para incentivar a economia, né? Então, obviamente que no nosso país tem uma questão crítica, né? Apesar da gente ter essa questão do sonho do brasileiro de ser seu próprio patrão, a gente tem aqui uma condição não muito fácil de empreender, principalmente em função do custo do crédito, né? Do custo do dinheiro aqui no nosso país. É caro você, né? A indústria de venture capital, de capital de risco, ela obviamente evoluiu muito, mas ela atende um nicho muito específico de empreendedorismo tecnológico, enfim, né? A grande maioria dos pequenos empreendedores acabam financiando
suas empresas num capital próprio, né? A gente não tem uma tradição muito forte de investidores anjo e venture capital. Mas a gente não tem essas agências de fomento específicas para isso, com um juro baixo? A gente tem microcrédito, né? Tem algumas, mas assim, é muito pequeno ainda. Você atende e microcrédito geralmente são para pessoas assim que não tem muito perfil empreendedor, é mais um proprietário de um pequeno negócio. São valores assim, 2, 3, 4 mil reais. Realmente é algo que ajuda muito o proprietário de um pequeno negócio, mas se você tem aquele sonho de empreender, você precisa de recursos maiores, né? E daí você consegue, através de um investidor anjo, né? Alguém que realmente gosta da sua ideia, resolve colocar dinheiro no seu negócio, mas ainda é um público muito restrito, né? Ainda é um número pequeno. A maioria, eu acho que a grande maioria dos empreendedores no Brasil, eles se financiam com capital próprio, né? Você vende um carro, vende um imóvel, né? É isso. Você ir num banco, pedir dinheiro para investir numa empresa sem garantia, a sua chance de conseguir é praticamente nula. Você consegue, obviamente, usar o cartão de crédito, mas aí você paga, né? Você sabe quanto custa os juros mensais de um cartão de crédito. Você inviabiliza o teu negócio. E, infelizmente, a grande maioria dos negócios acaba se financiando assim, né? Com crédito pessoal, né? Que é caríssimo, né? Então, realmente, a gente tem um problema bastante sério, principalmente agora que os juros estão altos e tal. Então, realmente, esse é um problema sério aí no empreendedores do Brasil. A gente tem, obviamente, algumas políticas públicas que favorecem e tal, mas eu acho que ainda é muito localizado. Quer dizer, no caso do Brasil específico, não existe um programa oficial, ou seja, estatal, voltado para o empreendedor. Olha, você quer ser empreendedor, existe aqui cursos para você fazer isso, recursos para você começar seu negócio. Não, existe o Sebrae, né? Em termos de treinamento, o Sebrae tem um papel extremamente importante no apoio ao empreendedorismo, em função da capilaridade dele. Toda cidade pequenininha que você vai tem um posto do Sebrae, né? Eu acho que eles têm um trabalho realmente excelente, mas o objetivo deles, né, é pegar todo mundo. Então, você sabe, desde aquele indivíduo que, né, ele não foca muito no empreendedor tecnológico, aquela coisa que precisa de um apoio maior, né? Você tem a FAPESP, tem alguns programas, mas também atende um público muito reduzido, né? O programa PIP lá da FAPESP. Você tem algumas iniciativas, mas elas, eu acho que ainda atinge um público muito, muito pequeno, né? Eu acho que seria importante bancos terem linhas de crédito para empreendedores, né? Alguma coisa um pouco mais, principalmente aquele empreendedor que precisa de um valor um pouco maior, né? A gente está falando aí, sei lá, de 200, 300, 400 mil reais, né? Para iniciar um negócio, para aumentar. Existem algumas linhas de crédito do BNDES para compra de máquinas, equipamentos, tal, mas já muitas vezes eles contemplam valores um pouco maiores, empresas um pouco maiores, eu diria que uma pequena ou média empresa, né? Então, eu acho que falta um pouco de apoio aí para esse empreendedor que assim, não é o micro, né? E também não é o médio empreendedor, né? É um indivíduo que está no meio termo. Agora, pensando num passo a passo, Thales, é, eu quero empreender. Como é que deve ser a minha caminhada rumo ao sucesso? Olha, hoje existe aí alguns passos que você tem, é o que a gente chama do Lean Startup, né? A startup enxuta, né? Tem vários livros publicados sobre isso. O que eu sugeriria, né? Primeiro passo é você ter uma ideia, né? É você buscar uma ideia, né? E aí você pode fazer buscar tendências de mercado, né? Buscar oportunidades, né? Ver o que você sabe fazer, onde você trabalhou, né? O que você aprendeu, né?
buscar oportunidades, você fazer uma busca aí por oportunidades de negócio, por tendências, né? Uma vez que você selecionou algumas ideias, você precisa testar essas ideias, né? Você pode testar inicialmente, a gente usa muito um instrumento, né, que é o Canvas, né? Você coloca numa folha de papel várias coisas relacionadas, vários itens relacionados a esse negócio, né? Quem é meu público-alvo, né? Qual que é a minha proposta de valor, o que que eu quero oferecer, quem são meus parceiros, qual é o meu fluxo de receitas, meu fluxo de despesas. Você vai colocando algumas coisas numa folha de papel e depois você vai fazer uma pesquisa, né? Você vai sair por aí conversando com as pessoas, né? Para ver se aquelas coisas que você, aquelas hipóteses, né, que você colocou nesse papel fazem sentido, se elas ficam de pé, né? Então, esse é o primeiro passo. Você vai tendo as suas ideias e vai conversando com as pessoas e vai vendo se isso, né, se esse seu modelo de negócio aí tem algum sentido, faz algum sentido, né? Depois de quanto tempo assim de atividade a gente pode afirmar que o meu projeto de empreendedorismo deu certo? Quer dizer, abrir Então, uma mercearia. isso, eu falei só o primeiro passo, né? Abrir a mercearia. Então você começou, você colocou lá, bom, a minha mercearia vai ser, eu vou oferecer produtos de primeira linha, né? Produtos importados, presunto, né, lá, salame e queijos importados e vinhos, não sei o quê, né? E daí você coloca isso aí e começa a sair e conversar com as pessoas, né? Daí você conversa com um e fala, mas isso já tem, né? Já tem, assim, isso já tem. E daí nessas conversas você descobre que, assim, que tem mais, tem determinado tipo, dá um chute aí, vamos supor, queijos, né? Olha, não tem aí um negócio especializado em queijos importados, só queijos, não sei o quê. Eu tenho dificuldade, eu quero fazer queijos especiais, tal. Não tem, não sei o quê. Então você começa, né? Você meio que, se aquela ideia da mercearia virou um empório de queijos finos, né? Você já, o que a gente chama de pivotar, você já mudou, né? Com base nessas conversas, tal, você pivotou a sua ideia inicial da mercearia fina, né? Então agora você já focou numa loja que vende queijos especiais, queijos do mundo todo, enfim. Qual que é o próximo passo agora? É você criar o que a gente chama de produto mínimo viável. Ao invés desse primeiro momento você montar a mercearia, alugar o ponto, né? Contratar vendedores, importadores, o que que você faz? Você faz uma coisa um pouco mais caseira, que não demande muito investimento, para realmente testar se esse negócio pode dar certo ou não. Então você cria um site e começa a vender os queijos, né, pelo site, né, na sua casa mesmo. Então, você percebe que o investimento seu vai ser muito menor, né? Daí você começa a ofertar tal, ofertar esses queijos, tal, não sei o quê, esses queijos importados que você acabou importando, tal, e você começa a aprender muito sobre o negócio e começa a descobrir assim, olha, qualquer queijo cujo quilo custa mais de R$ 300, eu não consigo vender, né? E daí você começa a identificar, puxa, está tendo uma demanda muito grande por aqueles queijos de Minas Gerais, né, que são premiados, tal, que são mais difíceis. Daí você começa a perceber que o lance, né, que as pessoas realmente estão interessadas, não é aqueles queijos importados, caros, mas o queijo aqui brasileiro, né, que é feito em algumas localidades, tal. Daí sim, daí você monta o seu negócio, né, baseado nisso, baseado nisso que você aprendeu, né? Nessa loja de queijos brasileiros especiais e, enfim, premiados, etc, etc. Você percebe que a sua ideia inicial era aquela mercearia, né? Esse negócio foi evoluindo e virou o quê? Virou uma loja de queijos especiais, né? E você não perdeu muito dinheiro nesse processo, né? Antigamente, isso 20 anos, como é
que as pessoas faziam, né, que estavam querendo empreender? Faziam um plano de negócios, iam buscar investimento, né, iam buscar investidor. Então, chegava lá, entregava o plano, olha, aqui é o meu hotel, assim, assim, assado, isso vai custar 2 milhões, 3 milhões, eu estou precisando de investimento, vai ter uma taxa de retorno. Muitas vezes você conseguia investimento e, obviamente, o resultado era terrível, porque era tudo papel, né? Todo aquele seu plano, toda aquela sua história estava baseado num pedaço de papel, né? E daí teve até a bolha da internet nos anos 2000 e tal, em função disso. Hoje, dificilmente alguém vai investir algum dinheiro se você não tem já algo, uma história para contar, uma história real de negócio para contar, né? Então, acho que o Lean Startup foi uma evolução muito grande, né, em relação àquela década, né, dos anos 2000, que a gente falava, ensinava o empreendedorismo através do plano de negócio, né? Hoje a gente ensina empreendedorismo através do Lean Startup, principalmente no fato de você construir aí um produto mínimo viável, né, que é um produto que ainda não é um produto final, né, não é o seu negócio final, mas é alguma coisa que você constrói, né, para tentar aprender com a venda do seu produto. Tá? Agora, você dá aula aí de inovação e empreendedorismo, né? É uma matéria obrigatória ou ela é optativa? Então, é uma excelente pergunta. Assim. Ou seja, quando eu entrei aqui na escola, a gente não tinha disciplinas obrigatórias de empreendedorismo. Quando eu fui contratado, a gente tinha algumas disciplinas eletivas, isso no curso de graduação, né? Tinha algumas disciplinas eletivas, e obviamente esse negócio foi crescendo, foi crescendo. Hoje você tem, né, uma disciplina de 4 vezes 15 são 60 horas, né, de empreendedorismo num semestre, né, e tem uma série de disciplinas eletivas aqui na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração, né? Então, você tem a possibilidade de de aprender o básico nessa disciplina obrigatória e depois você pode se especializar em várias outras. Tem disciplinas sobre busca de financiamento, tem disciplinas, uma disciplina que chama Garagem Startup, que é justamente para aqueles que já estão, né, com a ideia, que estão começando o negócio. Tem disciplinas que a gente faz com outras escolas também, né? Com escolas de engenharia, com escolas de design, com escolas focadas em design, ou belas artes, tal. Então, a gente tem várias disciplinas que têm esse propósito, né, de conduzir você ao caminho do empreendedorismo. E a gente tem aqui um centro de empreendedorismo e uma aceleradora. Então, se você passa por essas várias disciplinas, sobre essas várias esses vários cursos, né? E ao final você ainda tem esse desejo de empreender, você pode ir para a nossa aceleradora, né? Ah, E é um legal. processo, na aceleradora você fica 6 meses, daí você tem realmente uma mentoria, né? Para sair com o seu negócio em pé, né? Então, eu te perguntei isso porque eu queria saber se a procura ela é grande dentre os seus alunos lá, né? Dentre os alunos, por empreender. A procura é grande, sem dúvida, né? Mas, assim, você não precisa empreender assim que sai do curso de graduação. Sim. Quando a gente pergunta no início do curso, né, quantos gostariam de empreender, mais ou menos 1/3 das pessoas levanta a mão, né? E muitos não empreendem no momento quando terminam o curso, né? Eles preferem ir para o mercado, adquirir um pouco mais de conhecimento, utilizar esse tempo de mercado para prospectar uma boa oportunidade, né? Muitas vezes na área em que você está trabalhando, né? Mas a gente tem alguns que, alguns alunos que essa veia empreendedora é tão forte que eles já vão para a aceleradora e já saem com algum investimento. Então, a gente tem vários exemplos aí de negócios que foram gerados aqui na nossa aceleradora, né, e que já estão no mercado, já estão vendendo, enfim.
Isso é muito gratificante também, mas não necessariamente, né, você precisa empreender na escola, você pode, eventualmente, empreender depois, né, quando você tiver um pouco mais aí, é uma opção do aluno, né? Agora, você já respondeu um pouco sobre isso, mas você definiria o Brasil como um país empreendedor? Eu acho que o Brasil tem uma cultura forte voltada ao empreendedorismo, principalmente em função do povo brasileiro, né? Quer dizer, há um respeito pelo empreendedor, há um sonho, né, de você ter a sua própria empresa. O que eu acho que um grande problema no Brasil é a questão das políticas públicas voltadas para o empreendedorismo, né? A gente tem alguns problemas crônicos aí, a questão do, do crédito, né, que é caro, tem a questão da legislação, muitos impostos, muitas leis. Para o empreendedor é muito difícil, né, atender, é um número incrível, imenso de leis, e normas e regulamentos, que mesmo que você queira, você não consegue atender todas, né? É muito complexo o sistema legal aqui no nosso país, o sistema tributário, né? Então, eu acho que esse é um outro problema sério aí que acaba impedindo a expansão do empreendedorismo. Acho que são dois problemas, acho que a questão legal, e aí dentro dessa questão tem a questão trabalhista também, que deu uma melhorada, mas ainda é complicado, e tem a questão do crédito, né, a questão financeira. Eu acho que esses dois pontos aí são entraves importantes aí para o crescimento do empreendedorismo no Brasil. Muito rapidamente, que o nosso tempo está acabando, Thales. Você viaja muito, eu sei que você vai muito para a Índia falar sobre empreendedorismo. Por que a Índia? Na verdade, porque, coincidentemente, eu fui convidado para dar aula, né, numa escola indiana. Tive alguns projetos de pesquisa lá também. Eu acho que a Índia é um país muito interessante, é um país que tem uma capacidade de empreendedorismo, né? Eu viajando, né, por algumas cidades indianas, você vê isso muito forte na população. Tudo bem que talvez seja um empreendedorismo por necessidade, né, mas o indivíduo já nasce vendendo lá a fruta, a pimenta, não sei o quê. Muitas vezes ele mora na barraca onde ele vende, né? Hum, Então, eu percorrendo as estradas lá, o que você via assim, era uma pessoa montava, tinha uma barraquinha na estrada, né? E dormia lá e vendia, né? E sobrevivia com a venda e tal. Então, é um país muito rico quando você identifica empreendedores por necessidade, mas também por oportunidade, porque você tem lá uma elite indiana que é uma elite muito preparada, muitos vão para os Estados Unidos estudar em grandes escolas, né? Então, a Índia é um país muito interessante. Eu acho que é um país que incentiva, pode dar excelentes empreendedores, né? A exemplo da China, né? Eu acho que a China é uma Índia que se estruturou mais, é um país onde as políticas públicas focadas e voltadas para o empreendedorismo são bem mais desenvolvidas, né? Mas eu aposto bastante na Índia também. Eu acho que eles têm aí uma veia empreendedora bastante forte. Thales, nosso tempo se esgotou. Valeu, obrigado, foi ótimo, foi um prazer falar com você. Prazer foi meu. E que todos aí ficam à disposição, qualquer dúvida que vocês tenham, só me escrever. Tá joia, Thales. André@gmail.com. Valeu, obrigado.